150 militares trabalham nas buscas pelo jornalista britânico e pelo indigenista brasileiro que estão desaparecidos no Amazonas. Um suspeito foi preso. Fome aumenta no Brasil, mas governo tem plano para diminuir o preço da cesta básica. E veja também. Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro. Pacientes tiveram que sair às pressas. Morre soldado brasileiro que lutava na guerra da Ucrânia. Atropelamento faz várias vítimas na Alemanha. Uma pessoa morreu. Tesouro no fundo do mar. Imagens mostram objetos intactos de um navio que naufragou na Colômbia. Tudo isso a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo. Nós falamos ao vivo. São 13 horas e 2 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, e a gente começa essa edição atualizando as notícias sobre os desaparecidos no Amazonas. A polícia do Amazonas prendeu um homem suspeito de estar envolvido no sumiço do indigenista brasileiro e do jornalista britânico. As buscas pelos dois continuam no Vale do Javari. Ao todo, 150 militares participam da operação. A ligação do suspeito com o sumiço do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips ainda não foi confirmada. A Polícia Militar do Amazonas prendeu o homem por porte ilegal de munição de uso restrito, que foi encontrada com ele durante as investigações do caso. Ele foi identificado como Amarildo da Costa Oliveira e tem o apelido de Pelado. De acordo com informações levantadas pelos policiais, o suspeito tem um histórico de ameaças a indígenas. Enquanto isso, as buscas pelo indigenista e o jornalista continuam. O Ministério da Defesa informou que 150 militares estão mobilizados no trabalho. Equipes especializadas em ações na selva também estão no local. Os dois foram vistos pela última vez no domingo, em uma comunidade chamada São Rafael. Um incêndio atingiu um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta manhã. Os pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h15 da manhã. Com o incêndio, funcionários do Hospital São Lucas, que é referência em medicina de alta complexidade, levaram alguns pacientes para a rua e para uma escola vizinha, em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório de forma improvisada. A rua Pompeu Loureiro chegou a ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a rua Constante Ramos. Dezenas de ambulâncias foram chegando ao local para transferir os pacientes para hospitais da região. De acordo com os agentes, o fogo foi controlado pouco depois das 10 horas da manhã e não há registro de vítimas. A suspeita é de que o motivo tenha sido uma pane elétrica em um gerador da unidade. Olha, e agora um dado preocupante. O número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou nos 2 anos de pandemia. Com isso, mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Vamos conferir? O levantamento indicou que a fome avança cada vez mais rápido no Brasil. O país soma cerca de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome do que foi estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No ano passado, a estimativa era de 19 milhões o total de brasileiros que passavam fome. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome nos últimos 2 anos. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em cerca de 13 mil domicílios de áreas urbanas e rurais de 577 municípios. A pesquisa mostrou que 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, número que corresponde a mais da metade da população do país.
O governo federal deve anunciar nos próximos dias medidas para reduzir o custo da cesta básica no Brasil. Em 3 anos, o grupo de alimentos essenciais aumentou cerca de R$ 200. O presidente Jair Bolsonaro tem conversado com líderes do setor supermercadista para tentar um acordo em relação ao custo de produtos essenciais. A intenção é diminuir a margem de lucro do setor sobre os produtos que compõem a cesta básica. O assunto também deve ser pauta do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados, que está marcado para esta quinta-feira. Bolsonaro está otimista e acredita em uma resposta positiva do setor no sentido de fazer valer sua proposta. O custo da cesta básica aumentou 48% em 3 anos. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE, o grupo de alimentos essenciais para a vida dos brasileiros passou de R$ 482,40 em fevereiro de 2019 para R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. A alta é o dobro da inflação acumulada no período, de 21,5%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Olha, já que a gente está falando em reduzir custos, uma outra boa notícia para o consumidor. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a devolução de cobranças indevidas nas contas de energia. O texto segue agora para a sanção presidencial. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos por meio de descontos na tarifa cobrada. A intenção é devolver aos consumidores cerca de R$ 48 bilhões cobrados a título de PIS, PASEP e COFINS, de maneira mais rápida para evitar que cada usuário busque a restituição por meio de ação judicial. A questão se tornou mais importante ainda após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento que impede a incidência do ICMS sobre o adicional de energia elétrica das bandeiras tarifárias. O projeto prevê que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica promover a destinação integral dos valores cobrados a mais na conta de luz. A redução das tarifas de distribuição de energia deve considerar os procedimentos tarifários, os contratos existentes, as decisões administrativas ou judiciais e entre outros pontos. E olha só, a partir de hoje, todas as empresas de telemarketing devem ser identificadas pelo prefixo 0303. A regra da Agência Nacional de Telecomunicações vale para as ligações feitas para telefones fixos ou celulares. Todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 nas chamadas para oferta de produtos ou serviços. A mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Agora, o prefixo também deve ser obrigatório para chamadas a telefone fixos. As empresas que solicitam doação ou que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisam fazer uso do código. Os consumidores também vão poder pedir às operadoras o bloqueio dessas chamadas. Segundo a Anatel, as operadoras devem realizar o bloqueio preventivo caso o consumidor peça. A agência ressalta que é preciso ficar atento a fraudes, já que muitas chamadas burlam o sistema de numeração público. Segundo a Anatel, as ligações feitas com esses números não atribuídos aumentou 6 vezes somente neste ano. Ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, a Anatel aconselha que o consumidor entre em contato com a operadora para denunciar o número. E mudando de assunto, para evitar desastres naturais, a Defesa Civil e o Google lançaram uma nova ferramenta. Agora, os eventos extremos vão ser notificados aos internautas. A população tem mais uma ferramenta para ficar em alerta e se proteger em casos de desastres naturais no Brasil, como os que atingiram o estado de Pernambuco nos últimos dias. A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Google, lançou um canal de emissão de alerta por meio da navegação dos internautas. A ferramenta proporciona 7 tipos de alerta para desastres por enxurrada, deslizamento de solo, incêndio florestal, vendaval, granizo, chuva intensa e rompimento de barragem.
A parceria da Defesa Civil Nacional com o Google na emissão de alertas públicos ocorre desde 2015, mas cobria somente avisos sobre alagamentos e inundações. Os alertas do Google são acionados quando o parceiro, no caso o Senad ou outro órgão público, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, envia um novo aviso de possível desastre natural de grau moderado ou severo. Com isso, a informação fica disponível no topo da busca que o usuário faz sobre o assunto na plataforma. O alerta também é disponibilizado no aplicativo Google Maps e, se quiser, o usuário pode acionar notificações pelo celular para receber os avisos. Se acessar o Google Maps em uma área de risco, o usuário também deve ser alertado da ocorrência e ter dicas de orientações e segurança. Antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer, mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas. E veja a seguir, morre brasileiro que lutava na guerra da Ucrânia. E você vai ver também um tesouro no fundo do mar na Colômbia. Imagens de restos de navio naufragado mostram objetos intactos. Daqui a pouco. E nós estamos de volta, 13 horas e 15 minutos. E a gente fala agora da guerra na Ucrânia. Diante da ofensiva russa no leste do país, autoridades ucranianas prometem não se render. A Rússia bombardeia a região de Donbás há mais de uma semana. O governador de Luhansk, uma das províncias que formam o Donbás, diz que ninguém vai se render em Severodonetsk, última grande cidade da região que ainda não caiu nas mãos dos russos. O presidente Volodymyr Zelensky também incentiva seus soldados a resistirem. Ele prometeu a retirada das tropas invasoras e pediu mais armas ao Ocidente. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. A situação na linha de frente na Ucrânia não mudou significativamente nas últimas 24 horas. A defesa absolutamente heróica de Donbás continua. Наших громадян. Zelensky ainda faz um alerta sobre as mortes que estão sendo provocadas. Desde 24 de fevereiro, a Rússia paga quase 300 vidas de seus soldados por dia, por uma guerra completamente inútil contra a Ucrânia. Chegará o dia em que o número de perdas, mesmo para a Rússia, excederá o limite permitido. Допустимо. O Ministério da Defesa britânico confirmou que as tropas ucranianas em Severodonetsk estão resistindo. Moscou diz que já capturou 97% da região de Luhansk. A mídia estatal russa anunciou que mais de 1.000 combatentes ucranianos foram levados à Rússia para serem investigados. Eles faziam parte do grupo que lutou durante meses na siderúrgica de Mariupol. Infelizmente, a guerra na Ucrânia não para de provocar mortes. Dessa vez, foi um brasileiro que perdeu a vida. A família do soldado André Hakbarhi, que lutava como voluntário na Ucrânia, confirmou hoje que ele morreu em combate. Companheiros de André já haviam publicado a notícia de sua morte nas redes sociais, mas a família ainda tinha esperanças de que ele estivesse vivo. André, que era natural de Porto Alegre, se alistou na Legião Estrangeira, um grupo militar sediado na França que envia combatentes para diferentes partes do mundo. Além da guerra na Ucrânia, André teria participado de combates na Costa do Marfim, onde ficou ferido em 2017. O Itamaraty afirmou que a Embaixada do Brasil em Kiev segue em busca do paradeiro dele. E a guerra na Ucrânia prejudicou muito a economia mundial. A constatação foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O alerta foi feito pelo economista-chefe da organização, Lawrence Boone, na introdução das previsões, que tem como título Preço da Guerra.
A OCDE optou por não publicar em março as habituais previsões detalhadas devido à incerteza provocada pelo conflito, iniciado semanas antes. O crescimento do PIB mundial deve ficar em 3% em 2022, o que representa uma forte queda em relação à previsão anterior de 4,5% divulgada em dezembro. As consequências da guerra variam consideravelmente de acordo com a região geográfica. A zona do euro foi particularmente afetada nas previsões, com a projeção de 2,6% contra 4,3% em dezembro. Na América Latina, Brasil, México, Argentina e Colômbia também tiveram quedas drásticas nas previsões. A previsão para os Estados Unidos aponta um crescimento de 2,5% contra 3,7% na previsão anterior, enquanto a China deve avançar 4,4% contra 5,1% na projeção de dezembro. A inflação é uma das maiores preocupações da OCDE, sendo citada mais de 800 vezes no relatório de mais de 200 páginas. A instituição dobrou a previsão de inflação para os países membros da organização a 8,5% este ano, o que representa a maior previsão anual desde 1988. E um atropelamento deixou uma pessoa morta e vários feridos em Berlim, na capital da Alemanha. A polícia investiga as causas do acidente. Vamos conferir na reportagem. O veículo atropelou várias pessoas antes de bater em uma vitrine de um bairro comercial perto de uma estação de trem. Estamos no processo de determinar se foi um ato intencional ou um acidente de trânsito ou mesmo uma emergência médica. Também lamentamos a morte de uma pessoa. O motorista do veículo foi parado por pedestres e logo em seguida pelas forças policiais. Ele está sendo interrogado no momento. De acordo com o jornal Bild, a vítima do atropelamento é um homem. O incidente aconteceu perto de um monumento emblemático da zona ocidental da capital alemã, situado em uma das avenidas comerciais mais movimentadas de Berlim. Muitos policiais foram enviados ao local, assim como para a praça ao lado, onde, em 19 de dezembro de 2016, foi executado um atentado islamita com um caminhão em uma feira de Natal que matou 12 pessoas. E olha só que bacana, agora você vai ver tesouros naufragados que foram revelados na Colômbia. Acompanhe. Lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões. A Colômbia revelou imagens inéditas do galeão San José, que naufragou há 3 séculos no Caribe, carregando um grande tesouro. Um veículo teleguiado e equipamentos de gravação de alta tecnologia permitiram chegar a quase 1.000 metros de profundidade. O aparelho se aproximou com precisão dos recantos do navio e gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços. O governo colombiano divulgou esta semana vídeos e fotos de canhões de ferro, vasilhas de cerâmica e porcelana, potes e peças em ouro. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolta em algas e conchas. Os especialistas também identificaram vários canhões, alguns produzidos em Sevilha e outros em Cádiz, em 1655. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado nem sofreu alterações desde que foi descoberto em 2015. A nau Capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a Batalha de Baru, em 1708, segundo crônicas da época, que davam conta de sua valiosa carga. Cricket, você já ouviu falar nesse nome? Já sim. Pois é, a Ju já ouviu, mas muita gente pode não conhecer. Trata-se de um esporte inglês, né, Ju? Muito bacana, hein? E as mulheres mineiras estão conquistando cada vez mais espaço. É indiscutível que o Brasil é o país do futebol, mas o cricket vem conquistando espaço em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E contrariando todos os prognósticos, o Brasil se tornou uma potência emergente do cricket, especialmente por sua seleção, que fechou contratos em 2020, tornando-se o primeiro país a profissionalizar as mulheres antes dos homens. Eu acho que mudou a forma de, por exemplo, de eu estar ganhando dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. E estou fazendo faculdade com o cricket, ajuda da aula. Eu acho que isso é uma oportunidade que, se não fosse o cricket, eu não teria. A maioria dos atletas aprendeu a jogar em um dos 63 programas para jovens da organização Cricket Brasil, presidido pelo ex-jogador profissional Matt Featherstone.
Como vocês sabem, o futebol brasileiro controla tudo. Então é ótimo ver um pouco de cricket chegando à vida das pessoas e vê-las gostando de outro tipo de esporte que, se não fosse por este projeto na comunidade, provavelmente não teriam contato. Matt acredita que parte do interesse no esporte vem da similaridade com o taco, jogado nas ruas brasileiras. A história conta que os escravizados inventaram este jogo com paus de vassoura e garrafas, depois de ver os britânicos que chegaram ao Brasil no século XIX para construir ferrovias, jogando cricket. Graças aos projetos lançados em 2009, Poços de Caldas tem mais de 5.000 jogadores. Com o interesse crescente, surgiu também a primeira fábrica de tacos de cricket no Brasil. E numa oportunidade, ele esteve aqui na minha casa e falou: Luiz, você aceita um desafio? Gostaria de trabalhar tentar fazer um taco desse? Eu falei: claro, vamos fazer. Daí eu fiz, ele gostou. Inclusive, o primeiro taco que eu fiz, que eu levei para ele, ele falou: onde você arrumou isso aí? Como é que você conseguiu esse taco? Eu falei: não, eu fiz. Eu falei para você que ia fazer e fiz. O orçamento anual do Cricket Brasil subiu de cerca de $5.000 há uma década para $350.000. Isso permitiu à organização lançar um programa de treinadores e enviar jovens promessas para a universidade. O objetivo agora é levar a modalidade a milhares de outras cidades brasileiras. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. É isso mesmo, às 13h50 eu volto com mais informações. Obrigada pela companhia e até já.